Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexão IFTO, o nosso podcast aqui do campus Pedro Afonso. E hoje nós temos a honra, o prazer de entrevistar a nossa querida professora Miriam Peixoto. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Muito bem. E realmente hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da Miriam, da trajetória dela como professora, como servidora, dela como diretora aqui do campus, né? E a história dela com o campus acaba se misturando, né? Mas vamos começar, Miriam. Quem é você? Tirando toda essa parte de direção, de professora, servidora de FTO, quem é a Miriam? Quem que é você? Como você se apresenta para as pessoas? Certo. Então tá bom. Meu nome é Miriam Peixoto, né? Sou natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no norte do estado. E nasci e me criei lá, né? E vim para Pedro Afonso em 2016. Sou casada, né? Já tenho uns 20 e poucos anos de casada. Caramba, É, Miriam. tenho 3 filhos, Isaac, Samuel e Saulo. E estudei, fiz engenharia agronômica lá na minha cidade, na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Uhum. Lá também fiz o mestrado, né, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado e fiz também o pós-doutorado, que foram 2 anos também. E nesse meio tempo, né, da pós-graduação, eu fiz outros cursos também, né? Uhum. Quase concluí o engenharia de segurança do trabalho, mas aí foi quando eu fui chamada para cá, então faltavam poucos módulos, mas infelizmente eu não consegui concluir, mas já estava na reta final. Mas também tem a licenciatura em ciências biológicas com complementação pedagógica, na época eu também fiz. Também tem uma pós-graduação lato sensu na área de educação à distância. Então essa parte assim de estudar, estudei bastante. Até falo para os estudantes que eu passei 16 anos na universidade, né, da graduação até vir para cá, para o campus, né, de Pedro Afonso. Então, passei 16 anos ali da faculdade para frente. Mas estudei na Universidade Estadual do Norte Fluminense, tenho muito orgulho de onde estudei, sou muito grata por todo o conhecimento que eu tive lá, participei de vários projetos de extensão, de pesquisa, tive bolsa de apoio, então assim, tenho bastante experiência assim, como estudante na época e como bolsista também, então assim, conheço um pouco esse lado também que os alunos passam, né, essa questão financeira, tive muita dificuldade também, mas tive o privilégio de poder estudar na minha cidade, né, era uma universidade estadual, mas consegui estudar e consegui me qualificar e hoje estou aqui no IFTO. Muito bem. E você entrou aqui no FTO como professora na área de agronomia. Isso. Mas o que que você entrou primeiro? Você se tornou primeiro professora, se apaixonou mais pela educação primeiro, ou foi primeiro para agronomia? Como é que foi essa sua relação com essas duas áreas? Certo. Inclusive, tem muitas pessoas que me perguntam, né, por que eu escolhi a Uhum, engenharia agronômica. E eu falo assim que eu não entendia muito bem o que era ser engenheiro agrônomo. uhum. Né? Na verdade, a cada dia eu entendo um pouco mais o que é ser engenheiro agrônomo. Mas na época, quando eu entrei na faculdade, eu tinha ali 17 para 18 anos. Então, assim, eu não tinha muita maturidade. E na época eu sabia o que eu não queria. Certo. E aí eu olhei os cursos que tinham na universidade, né? E escolhi, falei, não, acho que eu gosto de plantar e eu, na minha cabeça, ser engenheiro agrônomo era plantar, ir para a roça Uhum. e curtir a natureza. Eu falei, então é isso que eu quero. Sim. E não tinha noção. E eu sempre tive muita dificuldade em matemática, muita Uhum. dificuldade em cálculo. Aí, agronomia não tem quase nada de matemática, né? Meu Deus, e aí eu descobri que, na verdade, a engenharia tinha o nome engenharia na frente, e eu não Uhum. tinha me atentado para isso, porque muitas pessoas chamam o curso de engenharia agronômica de agronomia, Verdade. e aí na minha cabeça o curso era agronomia e nem me liguei na questão da engenharia na Uhum. frente. E aí tudo na engenharia agronômica precisa de cálculo, inclusive você adubar, Uhum. plantar, tudo isso precisava de cálculo. E aí foi que eu tive aquele baque, né, logo nos primeiros períodos, mas eu sou uma pessoa também que eu não desisto. Uhum. Então, assim, eu falei, agora eu tô aqui, eu não vou desistir. Eu sabia que era uma oportunidade para mim e que o curso não era pago. E hoje eu não me arrependo de forma nenhuma de ter feito o curso de engenharia agronômica, porque para mim ele é um curso até legal para pessoa que não sabe ainda o que quer, Uhum. porque dá para você trabalhar em qualquer área. É Né? mesmo. Isso, se você quiser trabalhar na área de tecnologia, na área de laboratório, análise, todo tipo, inclusive ser professora. Hum. E é óbvio que eu fiz também o mestrado e doutorado e me habilitei, né, para também poder ser professora. Também, como eu tinha a complementação pedagógica, isso também me deu base, né? Mas, assim, no concurso do IF, você precisava ter apenas a graduação. Uhum. Mas te deixa melhor habilitado, né, para poder dar uma aula. E aí, nessa época da engenharia agronômica, eu não sabia bem o que era, mas com o tempo eu aprendi a gostar.
E quando eu decidi ser professora, na verdade também que eu me pergunto se eu gostaria de ser professora, na minha vida eu sempre falava que eu não queria ser professora de jeito nenhum. Sim. Eu digo, uma coisa que eu não quero é ser professor. Uhum. Né? Minha mãe é professora e aposentada, né, hoje, mas assim, acompanhei minha mãe por muito tempo, então eu sempre ajudava muito minha mãe, e eu falava que eu não queria sofrer, porque professor sofre, né? Com certeza. O Menezes também já teve a experiência de Sim. ser professor, né? Mas assim, eu falava assim, poxa, é complicado, porque você tem que lidar com muitas pessoas e você leva muito trabalho para casa, e aquilo era uma coisa que eu não queria para mim. Mas aí, quando eu estava mais ou menos ali no ano 2013, um tio meu me perguntou assim, você quer ser professora de universidade ou de Instituto Federal? Eu falei, eu não quero ser professora. Ele, mas, meu Deus, você está no doutorado e você não quer ser professora? Eu falava assim, aí aquilo, tipo, me despertou, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa também de aproveitar muitas oportunidades. Você via ela surgindo, mestrado, Isso, eu doutorado. falei, tô aqui, tô na minha cidade, tenho oportunidade, quero me qualificar, e eu gostava muito também daquele ambiente. E fui fazendo, fui me qualificando, mas não parei em nenhum momento para pensar nisso, né? Eu vivo muito agora, eu não gosto Sim. muito de pensar muito para frente, né? Uhum. E aí, naquele momento, tipo, surgiu uma dúvida assim, meu Deus, e agora? Uhum. E a partir daí, eu comecei assim, não, eu quero ser professora do Instituto Federal. Não queria ser, naquele momento eu falei, eu quero, foi que eu decidi, né? E aí eu comecei juntamente com outros amigos, né? Na época, a professora Carmen, o professor Francisco e uma outra amiga nossa, Todos a são de lá da Kelly. mesma cidade? Somos. Assim, o professor Francisco não é de lá, mas é casado com a professora Carmen, a gente já morava lá e a gente se conhecia da universidade. Nossa. E aí a gente começou fazendo concurso no Brasil inteiro. Então, onde abria concurso para o Instituto Federal, que tinha vaga para engenheiro agrônomo, a gente ia. Uhum. Claro, tinha o fator financeiro, né? Que também não Pesava era um pouco, né? fácil. Mas tive um amigo que me ajudou muito. É mesmo. Me ajudava, pagava passagem para mim no cartão e depois eu Poxa, pagava para que ele. legal. Me ajudou demais. E aí, com isso, a gente foi fazendo e abrindo portas, né? Uhum. Como eu já tinha minhas 3 crianças e eu não tinha muito tempo e eu também lidando ali com o doutorado junto, Nossa, como é que você fazia para conciliar tanta coisa? tudo Doutorado, junto. família. Você trabalhava na época ou estava só dedicado aos estudos? Dedicada. Eu ganhava bolsa, né, de Ah, é doutorado. verdade. Uhum. E na época do pós-doutorado eu ganhava bolsa também. Uhum. Se eu não ganhasse, infelizmente, não teria como, né? Porque Realmente. tem a questão financeira, mas também tem a questão do tempo. Uhum. E aí eu passei a viajar, fazendo provas em tudo quanto é lugar. Então, antes de eu passar aqui pro IFTO, eu passei no IFAM, no Amazonas. Quase você vai morar lá no Amazonas, hein? Mas eu falo, né, que isso daí foi, eu acho que Deus, né, que queria que eu viesse para cá, para Pedro Afonso, eu acredito. Sim. Porque eu passei fazendo muitos concursos e em muitas situações eu via que eu estava muito perto, mas nunca consegui alcançar. Aí, em janeiro, mais ou menos, de 2014, eu estava já com o resultado do concurso do IFAM, fiquei em segundo lugar, né, para professor lá. E com aquela certeza que ia ser chamado, mas passou aquele ano de 2014 e não fui chamada. Nada. E aí surgiu a segunda prova pro IFTO, que a primeira eu não consegui passar, a segunda prova pro IFTO e vim fazer, na época, né, em Palmas, fiz a prova. E aí fiquei também em segundo lugar, falei, não, eu acho que não é para eu ser professora. Eu já estava começando a desconfiar, eu digo, acho que Deus está me mandando um sinal e eu não estou aceitando esse sinal. E aí, quando foi mais ou menos em fevereiro de 2016, Uhum. eu já tinha feito um concurso para substituto aqui, Certo. para o Tocantins, só que não para Pedro Afonso, para Colinas. Colinas. Então Fiz pra quase você Colinas. foi para Colinas também. Quase fui para Colinas, mas como substituto. Uhum. Aí fiz até para conhecer o Tocantins e também para ver como é que era, se eu ia me adaptar ou não. E aí, quando eu fui chamada, eu falei, olha, você passou no concurso para substituto, você vem para Colinas. Uhum. E aí me deram uma semana na época, né? Foi mais ou menos Nossa. no carnaval de 2016 eu vim fazer a prova, Uhum. né? Lá em Colinas. Prova de desempenho didático? Desempenho didático e tinha de título, né? Uhum. Prova de título. Aí passei em primeiro lugar e vim para assumir. Uhum. Aí veio eu, meu esposo, né? Aceitou vir de tranquilo? Aceitei, falei, se eu fiz Família a prova, toda. antes mesmo de fazer a prova, eu sempre pensava, Uhum. Se eu passar, eu vou. A Uhum. primeira pergunta que eu fazia era essa. Uhum. Então, eu fiz a prova já com consciência que se eu fosse chamada, eu vinha. Uhum. Só que aí me deram uma semana. Uma semana só. Uma semana, porque as aulas já tinham começado. Falaram, você tem uma semana para chegar aqui. Aí veio eu, meu esposo, minhas 3 crianças, enchiam o que podia no carro Nossa. e viemos. E aí, na época, a professora Carmen, nossa amiga, já era da época, e ela já tinha contato com a diretora daqui, que era a Juliana, né? A Carmen já tinha entrado no FTO. Sim, ela já trabalhava em Colinas na época, Uhum. e ela sempre entrava em contato com a Juliana, que era a diretora daqui na época, e perguntava, a Juliana, que hoje é a nossa atual pró-reitora, né? Uhum.
perguntava, tem chance da minha amiga ser chamada e tudo, porque já tem mais contato, né? E ela falava, por enquanto não, por enquanto não. E aí, quando foi naquele dia que a gente saiu de lá, né, da minha cidade, que a gente veio pra cá, no meio do caminho, quando a gente estava no meio do caminho, a Carmen me mandou mensagem dizendo que eu ia ser chamada em breve no concurso para efetivo. Nossa. E aí, a gente estava mais ou menos em Belo Horizonte quando a gente recebeu a notícia. E aí a gente ficou naquela, e agora a gente continua, não continua, porque teria que fazer os exames, aquelas coisas todas. E aí a nossa outra amiga, que é Kelly, né, que hoje já trabalha lá no Rio de Janeiro, ela falou, não, vem pra cá que eu te dou o apoio, te ajudo e você faz os exames aqui. Aí eu vim, continuamos a viagem, fiz os exames todos, e aí foi quando eu entrei em exercício, tomei posse, entrei em exercício aqui em 7 de março de 2016, aqui no campus Pedro Afonso. Legal. Foi assim. Muito bem. E como que foi essa adaptação? Porque vocês saíram do Rio de Janeiro para vir para o Tocantins. É uma realidade bem diferente. Como é que foi esse impacto dessas diferenças culturais, regionais? Assim, eu sou uma pessoa bem com a cabeça aberta com relação a isso, e meu esposo também não é da minha região, né? Então ele é nordestino, então a gente já tinha assim. Eu já tenho contato com pessoas de outros estados e tudo, e a gente costumava muito viajar, né? Uhum. Então, assim, pra mim era tranquilo. Eu só fiquei assim um pouco preocupada no começo, porque eu pensava assim, eu com 3 crianças, ir para um lugar que a gente não tinha ninguém da família, né? Ir para uma cidade bem pequena, e a gente acostumado com cidade maior e tudo, mas assim, sou bem tranquilo com essas coisas. E foi ótima adaptação, eu achei muito bem. É assim, a gente comparava muito com a cidade do meu esposo, né? Que tem as características muito parecidas. Mas aqui é muito mais desenvolvido em relação à característica que a cidade dele tem. Uhum. Mas assim, fiquei muito tranquila e assim, eu acho que tem todas as coisas que a gente precisa Sim. e me adaptei super bem. Nós, né? Nós nos Uhum. adaptamos muito bem. E aí, como que foi os primeiros momentos, primeiros anos como professora, iniciar essa carreira docente? Como é que você sentiu nessa nova jornada vindo para cá? Eu, assim, eu gostei muito, assim, nas primeiras experiências que a gente teve, que antes de vir para cá, eu já tinha dado aula, mas em cursinho pré-vestibular. Entendi. Que lá na nossa universidade tinha muito esse tipo de programa social que ajudava as pessoas carentes e a gente, da pós-graduação, dava aula pro pessoal carente. Então, assim, eu já tinha essas experiências de dar aula, mas era diferente do técnico, né? Sim, verdade. E aí, quando eu cheguei aqui, precisei de ajuda também, né? Aquele começo não é fácil para todo mundo e mexer com o sistema, com muitas coisas diferentes, plano de aula e muitas aulas por semana, aquilo tudo. Mas, assim, sempre tentei e sempre tento, né, fazer o melhor que eu posso. Eu espero, assim, realmente fazer diferença na vida dos alunos, que é o que eu tento. E tentar ensinar e passar alguma coisa que a gente consegue ali, né? E sempre tentando melhorar. Sim, Porque a gente não sabe de tudo, né? é verdade. Mas sempre buscando melhorar. Então, assim, como professora, como eu tinha falado antes que eu não queria, Uhum. mas, assim, pra mim, eu acho que eu me encontrei, né? Eu adoro ser professora, tanto que eu tô na direção hoje, mas não saí de sala de aula. É Eu verdade. sempre fico ali com uma matéria no técnico, uma matéria no superior, porque eu gosto de conhecer os alunos, gosto de estar por dentro, né, da vivência com eles e para mim foi super legal. Que legal. E aí você entrou em 2016. Sim. Quanto tempo durou para você chegar a se tornar diretora? E como é que foi esse processo da transição de professora para também ser diretora do campus? Então, quando eu cheguei aqui, como eu falei, né, eu vim para contribuir, para ajudar. Até uma das primeiras perguntas que a diretora na época me perguntou, falou assim: "Tá bom, me fala aqui, você quer ir para onde?", Uhum. né? Que é a pergunta que geralmente a gente faz nos campos avançados, porque a gente sabe que trabalhar no interior é um pouco mais complicado. Aí eu falei: "Olha, eu não vim pensando em ir para lugar nenhum. Claro que um dia eu penso em voltar para minha cidade, mas assim, vim para contribuir, não tô com ideia de sair daqui. Na minha visão, não adiantaria eu ficar mudando entre cidades, né, do Tocantins, a não ser que eu fosse realmente para próximo da minha família, não pela cidade ou pelo campus, nada disso. Então eu falei, não, vim para contribuir, estou aqui. Isso foi, né, no início de 2016, lá em março. E aí fui passando tempo trabalhando normal, como eu sempre fiz. E na época, a Juliana, que era a atual diretora na época, Juliana Queiroz, perguntou para mim: "Você já pensou em ser diretora?" Ainda em 2016, Uhum. final do ano. Eu falei: "Não, nunca pensei, estou aqui para contribuir", mas inclusive sempre achei ela uma excelente diretora e falava para ela: "Por que você não continua e tudo?" Ela: "Não, meu ciclo aqui está acabando", porque ela na verdade ela não era servidora daqui, né? Ela veio na época para abrir o campus. Entendi. E ela era servidora da reitoria, ela é, né, servidora da reitoria. Ela falou: "Meu ciclo por aqui está encerrando, porque eu vim para abrir o campus. Então a gente precisava encontrar uma pessoa que pudesse dar continuidade."
E ela me viu ali de alguma forma, um perfil, não sei o que que ela viu em mim na época, e ela falou, acho que você daria uma boa diretora. Uhum. E eu fiquei um pouco pensativa com aquilo, porque não era, né, uma coisa que passava na minha cabeça. E naquele momento eu comecei a pensar. Mas aí tive que tomar a decisão mesmo em 2017, já no outro ano, Uhum. porque era o ano de eleição. Sim. Embora era um campus avançado, teoricamente não precisaria passar por uma eleição, né? Poderia ser só indicado. Mas na época o reitor, que era da época, achou melhor que fosse eleição melhor. E aí eu decidi na época que iria me candidatar mais ou menos ali, de junho para julho daquele ano. Uhum. E aí foi no segundo semestre que teve as eleições, né? E aí eu fui eleita, Que na época. legal, Foi que meu primeiro bacana. mandato. E como que foram os desafios nesse primeiro mandato como diretora, né? Porque você já se adaptou como professora numa instituição federal, agora vem um novo desafio, ser diretora de um campus da rede federal. Como é que foram esses primeiros... São 4 anos, né, de mandato? Isso. Como é que foram esses primeiros 4 anos aqui como diretora? Então, assim, o ano 2018 foi um ano muito difícil, É. né? O ano de 2018 e 2019, mas assim, o mais difícil foi 2018. Porque, assim, era a parte do sistema, Uhum. que, assim, a gente como professor não mexe muito no sistema, né? No sistema administrativo, vamos dizer assim. Certo. Geralmente a gente faz poucas coisas, a gente tem mais aquele sistema acadêmico. Perfeito. Então, minha experiência era mais no sistema acadêmico. E já a direção é tudo no sistema administrativo. Então, eu tive um pouco de problema nesse início, Uhum. né? A gente tinha, como sempre, todo campus avançado, né? Que agora a gente mudou, mas assim, poucos servidores, né? Então, a gente não Verdade. tinha, assim, uma chefia de gabinete. Eu sei que eram uns 200 processos para eu responder e ali eu sem saber. Uhum. E falta experiência também naquele começo, né? Uhum. Que a gente tem vontade de fazer as coisas, mas a gente tem que entender como que funciona. Sim. Tudo é um processo, né? Uma adaptação, Uma né? adaptação. E aí a gente teve, assim, claro, apoio de muito da galera da reitoria, que sempre nos apoiou naquela época e continua nos apoiando até hoje. E eu também não sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de perguntar, É, isso é né? Então, ótimo. assim, olha, isso eu não sei o que que faz, como é que eu faço. E também, assim, conto muito com a ajuda dos outros colegas que são diretores, né? Uhum. E é legal porque naquela época, para mim, estava sendo a primeira vez como diretora e outros também, mas já tinham outros mais antigos. Uhum. Então a gente sempre trocava ideia, né? Tem nossas reuniões de CODI, que é o Colégio de Dirigentes, e a gente sempre trocava ideia e quando eu tinha alguma dúvida, ligava ou para o reitor, ou para os pró-reitores, ou para alguém. E os próprios colegas nossos aqui, alguém que já tivesse participado de algum outro campus, alguma coisa, a gente ia trocando ideia. Então, esse ano de 2018 foi um ano difícil, não só por essa questão de adaptação, mas a questão financeira também. Reorganização geral, entendeu? Sim. Então, assim, não foi muito fácil. Mas eu também, eu esqueci de comentar, que eu tinha tido uma experiência com a minha família de 10 anos que eu tinha trabalhado dos 15 aos 25. Hum. Era um trabalho assim informal, mas eu trabalhei muito na parte administrativa com meus familiares. Então você já tinha um pouco de experiência na área de gestão, de administração. Eu não era a gestora, né? Uhum. Na época, na verdade, eu era como se funcionava como se fosse uma secretária, Uhum. mas eu fazia toda a prestação de compras, compra de material, fazia a gestão da conta do banco, toda a parte financeira ajudava muito nessa parte, né? Então, na verdade, eu acompanhava, assessorava meus tios e até minha mãe também na época foi, que eram gerentes na época. E como eles foram revezando nesses 10 anos, eu praticamente trabalhei com todos os meus tios na época que passaram pela gerência da sociedade, né? Uhum. E eu trabalhava ali de forma informal, mas eu sempre trabalhei muito nessa parte. Então, assim, isso eu trouxe muita bagagem disso daí, nessa época, né? Então, Sim. me ajudou bastante, claro que não era órgão público, né? Mas ajudou demais nessa parte aí. Então, isso me Perfeito. ajudou. E aí vamos para um segundo mandato, uma segunda gestão. Como é que foi? Você viu que estava fazendo bom trabalho, a comunidade escolar também abraçou, gostou do seu trabalho e quis dar continuidade? Como que foi essa transição aí para o segundo mandato? O segundo mandato eu falo que foi bem mais tranquilo, foi uma coisa bem natural, né? Uhum. Tava dando tudo certo, graças a Deus, eu acredito que até hoje dê. E assim, não surgiu outra pessoa. Na primeira eleição, eu acabei também não falando, mas a gente teve um colega, né? A gente fomos dois candidatos que a gente concorreu. Eu e o professor Murilo na época. Uhum. E aí foi assim uma coisa muito tensa na época, primeiro mandato, assim, aquela eleição não foi uma coisa muito legal. Eu me senti assim mal, porque parece que você é como se fosse uma eleição mesmo, partidária, mas poxa, dentro de uma instituição e minha ideia era só ajudar. Uhum. Não era uma coisa de competição, entendeu? E aí aquilo não foi um sentimento muito bom na primeira vez, né, Uhum. essa coisa da eleição em si.
Já a segunda vez, como eu fui candidata única e já era uma coisa que eu conversei com o pessoal, mandei mensagem, todo mundo, não, eu te apoio, tudo. Então, assim, eu me senti mais à vontade e foi mais natural. Então, assim, praticamente foi unânime os votos, né? Então, não tive muito problema essa coisa da eleição em si, que era o que na primeira vez tinha sido uma coisa muito desgastante. Então, foi muito tranquilo. E para mim, como eu já sabia mexer em tudo, né? No sistema, já sabia como funcionava, foi bastante tranquilo. E aí, nesse segundo mandato, como é que foi? Foi diferente do primeiro? Teve novos desafios? Como é que foi esse segundo mandato? Do primeiro para o segundo, a gente teve a pandemia, né? Uhum. Então, eu falei que 2018 e 2019 foram difíceis, mas, na verdade, 2020 também foi. Foi só dificuldade. O primeiro mandato, ele foi bem tenso por tudo, mas, assim, eu falo que é até feio falar um negócio desse, mas Sim. que pro Campus Pedro Afonso, a época da pandemia foi a melhor época. É mesmo? Mas o que teve de positivo durante esse período pro campus? A verdadeira mudança do Campus Pedro Afonso, ela ocorreu de 2020 para cá, né? E aí a gente aproveitou que 2020 entrou a pandemia e as aulas diminuíram, né? E a gente conseguiu fazer muitas coisas mesmo, de obra, que muitas vezes você em aula você não consegue, né? É verdade. Então, no ano 2020, a gente conseguiu reformar aquele bloco que hoje são os laboratórios. Certo. Ele era horrível. Então, assim, quem não conheceu esse bloco, quem não conheceu o campus antes, eu recomendo procurar as fotos, né? A gente vai fazer umas publicações para ver como é que era. Porque quem olha hoje, às vezes fala, poxa, aqui não tem tanta coisa comparado com o campus grande, mas assim, vamos tentar ver o antes e o depois, para a gente ver o quanto esse campus ele progrediu. Eu não falo nem só por mim, não. Sim. Porque eu sozinha não fiz nada. Toda a equipe. E como a gente sabe, foram muitas pessoas que passaram por aqui, muitas mãos, e muita gente contribuiu, né? Então, em 2020, a gente teve essa grande diferença, que foi essa reforma do bloco, que foi um recurso que a gente conseguiu na época, que foram R$500 mil, que foi um deputado federal que nos ajudou na época, e a gente conseguiu fazer essa reforma, a reforma do multiuso, e também a compra de alguns equipamentos. Então, foram 500 mil dividido em 3 coisas. Ele veio aqui na época, ele se emocionou, porque, tipo assim, ele falava, nossa, eu não imaginava que vocês iam conseguir tanta coisa com esse pouco de recurso, que para eles, 500 mil não é nada. Agora, pra gente, era quase a metade do orçamento que a gente tinha pro ano inteiro. Faz muita diferença. Muita, muita diferença. E aí, no ano de 2021, ainda estava a pandemia, a gente conseguiu reformar o nosso ginásio, que ele estava, na época, interditado. Então, a gente conseguiu reformar e conseguiu fazer também a nossa passarela, que interligam, né, as nossas ocas e o ginásio. E também, nessa mesma época, a gente conseguiu reformar o Campus Society, gramar e colocar a iluminação. Então, assim, de 2020 para 2021, foi um boom. Ainda em 2020, no finalzinho, a gente conseguiu fazer as ocas que os alunos adoram, né? Que é aquelas ocas que tem as redes e todos os meninos adoram aquilo ali. Foi mais ou menos nessa época. Então, 2020, 2021, assim, quem ficou sem vir no campus durante a pandemia, quando chegou... Foi uma transformação muito grande. Uma transformação muito grande. E também a gente fez essa reforma do espaço de inovação também. A gente não usava esse espaço, a gente passou a usar. E o que ajudou demais a gente na pandemia também. Porque a gente praticamente não parou de ter aula, mesmo presencial. A gente voltou às aulas presenciais, claro que daquela forma, né, com distanciamento e tudo. E a gente usava muito esse espaço de inovação para aula, porque era o único lugar que a gente conseguia colocar os estudantes com o distanciamento, que era recomendado, né? E aí, no segundo mandato, que começou em 2022, a gente continuou com as mudanças, correndo atrás de recurso, porque essas coisas, elas demoram demais. Sim. E ainda em 2022, eu tive, em julho, em Brasília, atrás de recursos, para poder a gente conseguir reformar esse prédio que acabou de ser reformado. Então, assim, pode parecer que não, mas em 2022 ali foi quando eu fui atrás do recurso. E até minha irmã, que não tem nada a ver com o IFTO, ela me ajudou na época, né? Fez o levantamento de daquele bloco que existia, para poder jogar no AutoCAD e eu poder ajudar, porque assim, a questão da equipe também de infraestrutura, ela é reduzida, né? Na reitoria, assim, eles querem ajudar a gente, mas nem sempre eles conseguem, porque a equipe também deles é reduzida. E aí, para fazer todo esse projeto, para a gente saber quanto que isso gastaria e eu ir atrás de recursos, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a gente conseguiu, na época, no final de 2022 para 2023, dizer que a gente ia conseguir esse recurso. E aí, em 2024, que a gente conseguiu fazer, finalmente, a obra que foi entregue agora no início de 2025. Então, assim, um negócio que começou lá em 2022. Verdade.
Que a gente pode achar que não, mas tudo é aquela coisa de você semear ali e você esperar passar, ter todo aquele processo, esperar aquilo crescer para você chegar no final e colher os frutos. Só no fim das contas é uma agrônoma na gestão, né? Plantando, regando e colhendo frutos, né? Desse jeito. Mas essas transformações não foram só na estrutura, né? Não só nos prédios, muita coisa visível a gente enxerga nessas obras que foram construídas, que foram reformadas, mas vocês conseguiram também implantar muitos outros cursos diferentes do que tinha lá no começo, né? Quando você chegou aqui, quais eram os cursos e como que foi essa trajetória? Hoje nós estamos com quais cursos, né? Como que foi essa trajetória de oferta de cursos do campus? Na época, quando eu cheguei aqui, a gente tinha o curso técnico em agropecuária, concomitante subsequente, e o informática também. Subsequente primeiro, aí depois a gente implantou o concomitante. Infelizmente, o informática na época concomitante não foi muito legal, e porque os alunos entravam muito com aquela visão que a informática só mexendo no computador e tal, só que puxava outras coisas, né? Principalmente a matemática, a gente sabe que a área de informática ela puxa muito para o raciocínio lógico. Infelizmente, naquele momento não funcionou. Uhum. Mas a gente prosseguiu, né, com o curso de subsequente de informática e o de agropecuária, tanto na modalidade concomitante quanto subsequente. Mas desde aquela época, a Juliana, que era a diretora, mesmo antes de eu virar diretora, ela tinha esse sonho de colocar o curso de agronomia, porque inclusive ela é engenheira agrônoma. Não sabia disso. Ela legal. é engenheira agrônoma. E ela falava, eu acho que seria legal, um curso legal, que atenderia que o arranjo produtivo local aqui da cidade, né, da região. E só que a gente tinha aquela visão que a gente não poderia colocar um bacharel, porque existe toda uma questão legal, né, da legislação que fala que um campus primeiro ele tem que colocar uma licenciatura, formação de professores, né, tem toda a porcentagem, então a gente não teria como botar um bacharel. Mas como a gente era um campus avançado e a gente estava interligado à reitoria e isso de uma certa forma todo o IFTO, então a gente usou esse saldo de todo o IFTO para a gente conseguir implantar o bacharelado. Então, a gente tinha que, na época, muitos professores, já doutores, né, que queriam dar aula também para a graduação. Sim. Não que o técnico não seja, mas assim, a gente quer também verticalizar, né, os nossos cursos. A gente sabe da importância disso, a gente sabe que é uma cidade pequena e não tinha nenhum curso federal ou superior aqui na cidade, né, que fosse presencial. Foi o primeiro aqui. Foi o primeiro. Aí a gente conseguiu, durante o ano de 2018, também, junto a toda a parte administrativa, eu também fiz parte da comissão, né, para a elaboração do PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso. Todo curso que vai abrir, a gente precisa fazer esse documento, que é aquele documento ali que vai ter todas as regras daquele curso. E aí a gente teve que elaborar esse documento, né, e foi um documento extenso, né, que a gente tinha que fazer isso em horários extras. Nossa! Então, tipo, trabalhando normal aqui durante o dia. Professora, diretora, ainda tinha que fazer essa parte para conseguir esses avanços. Né? Isso, porque infelizmente eu era assim, porque nós éramos e somos os mesmos para tudo. Sim. Né? Então, se a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente tem que fazer nós mesmos. É verdade. Então, naquele momento, a equipe que tinha, né, a galera, a gente fez a comissão e começou trabalhando. Então, muitas vezes eu trabalhava, saía daqui 7, 8 horas da noite, que no começo eu estava um pouco maluca com isso daí. Às vezes eu chegava de 7 da manhã, queria sair 11 da noite, querendo resolver tudo e não conseguia. Mas aí saía daqui às vezes 9, 10 horas da noite que fosse, chegava em casa, comia alguma coisa e depois começava a trabalhar, ia até 2 da manhã, fazendo essa documentação. Não só eu, como outros colegas também na época. Finais de semana, feriados, todos os momentos extras a gente dedicando, porque a nossa meta era que ainda em 2018, até o final do ano, na última reunião do Consup, aos 45 do segundo tempo, a gente precisava que o curso fosse aprovado para a gente poder colocar no vestibular, para começar em 2019. Já em cima da hora. E a gente fez, e a gente entrou, a gente fez um vestibular extra na época, não só o nosso campus, mas teve mais 3 unidades, então foram 4 campos que fizeram esse vestibular extra, que foi no ano seguinte, foi mais ou menos em março, não lembro se foi fevereiro ou março, eu não lembro agora, mas eu sei que as aulas começaram 19 de março na época. Mas assim, não foi fácil, mas assim, foi surpreendente, porque assim, o vestibular normalmente hoje, ele fica aberto ali as inscrições mais ou menos um mês e pouco, sempre a gente tenta, né, deixar mais. Na época foram 15 dias. Rápido. Foi uma publicação assim, em massa, e a gente conseguiu muitos inscritos. É mesmo. Na época, acho que foi cerca de 800 pessoas inscritas para o nosso curso. Quantas vagas eram? Eram 40 vagas. 800 pessoas para 40 vagas. 40 vagas. Então a gente percebe que
havia essa demanda, essa necessidade de um curso de graduação, principalmente na área da engenharia agronômica aqui em Pedro Afonso. Sim, sim. Era um sonho que as pessoas tinham, né? E claro, eu era recente na cidade, ainda não entendia muito isso daí. Ainda não entendia muito isso daí. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo o pessoal daqui da cidade, né? E também entendendo um pouco essa ânsia, essa vontade que eles tinham de ter o curso de engenharia agronômica aqui na cidade. E aí, assim, na época foram 800 e poucos inscritos, mas a gente sabe sempre que tem uma perda ali, que nem todos vêm fazer a prova. Eu sei que na época 600 e poucos pagaram a inscrição e foi muito concorrido. Foi muito concorrido. E essa primeira turma que entrou em 2019, ela começou se formando agora, né? Final de 2023, início de 2024. Então, assim, são os primeiros egressos, né? E o rumo que o nosso curso tem tomado, os egressos nossos, a gente é muito satisfeito com nossa formação. Aí, no ano de 2024, na verdade, ali no segundo semestre de 2023, a gente teve a grata surpresa, né, que a gente conseguiu novos códigos de vaga. E a gente também tinha um sonho antigo de colocar um integrado. Embora a gente tenha começado pelo bacharel, porque na época a gente já tinha um corpo docente na área técnica, né, bastante qualificado, que foi o que também deu base para a gente poder botar o curso de engenharia agronômica, a gente queria muito colocar o técnico integrado. O integrado é aquele curso que envolve tanto a área técnica quanto o ensino médio comum. Isso. O aluno passa aqui no período integral, estudando as duas áreas, né? Isso aí. Porque antes a gente tinha o concomitante, ou seja, o aluno tinha que estudar em outra escola de ensino médio e fazer o técnico com a gente. Hoje não, ele consegue fazer o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo com a gente. Muito legal. E de todas as unidades do IFTO, só a gente e Lagoa, que era outro campus avançado que a gente não tinha. Então éramos os únicos 2 campos que não tínhamos, né? Que atualmente hoje nós temos 11 unidades de ensino e a reitoria, e teremos mais uma, que é Tocantinópolis. Então, seremos 12 unidades de ensino e mais a reitoria. Então, naquele momento, das 11, só 2 não tinham. Então, no segundo semestre de 2023, a gente teve assim, olha, vocês agora vão ter mais códigos de vaga e vocês vão conseguir colocar o integrado, que era a nossa vontade, né? Quando o reitor me perguntou, eu falei, a prioridade nossa é o integrado. E aí a gente começou a documentação para o integrado, que a gente teve aqueles 6 meses para fazer todo o PPC, né, que era o projeto pedagógico de curso, só que como já tinha outros cursos de agropecuária no IFTO, isso ajudou muita gente, né? Então, assim, a gente não partiu do zero. Sim. E aí, no início de 2024, a gente implantou nosso médio integrado. Então, nós estamos no nosso segundo ano do médio integrado, tanto para agropecuária, que a gente continuou, que já era o que a gente vinha, e agora informática para a internet. Além do superior, que continua, né? Engenharia agronômica. Perfeito. Então, 2024 aí as 2 primeiras turmas, né? Isso. Agora, em 2025, já temos turmas de segundo ano e turmas de primeiro ano. Muito legal. E esse ano aqui, de 2024, não trouxe só um curso integrado, né? Duas turmas de curso integrado. Trouxe também um avanço. Aliás, tirou o avançado, né? Porque antes a gente tinha nomenclatura de campus avançado. E aí agora a gente teve essa mudança de status, né? Essa evolução. Explica pra gente como é que funciona isso, o que isso significa na prática, Miriam. Certo. Tem muitas pessoas me perguntam, né? Porque a gente fala que é a mudança de tipologia, né? O governo federal, o MEC, ele tem uma portaria que ele fala, né? Como que é essa tipologia de cada campus. E antes, a gente era 20-13. O que significava isso? Que a gente podia chegar no máximo a 20 professores e a 13 técnicos. E aí, saindo o nome avançado, então a gente virou agora Campus Pedro Afonso, antes era Campus Avançado Pedro Afonso, saindo o nome avançado e mudando não só o nome, né? Mas na portaria saiu que agora a gente pode ser 40-26. Pode ser não, a gente é 40-26 agora. A gente pode chegar a 40 professores e 26 técnicos. Então, assim, o que significa isso? Que a gente pode dobrar o número de servidores, né? Mas a gente também precisa dobrar o número de alunos. Então, se hoje a nossa obrigação era ter 400 alunos, no mínimo, a gente estava até com mais do que 400 alunos, a gente precisa agora chegar em 800 alunos. Então, nós fizemos um planejamento agora recente, foi até o final de 2024, para os próximos 5 anos, que vários servidores do campus participaram, que é chamado PDI, né? Que é o Desenvolvimento Institucional, que a gente planejou para esses próximos 5 anos chegarmos aos 800 alunos. Perfeito. Para isso, claro, a gente precisa de novas vagas, né? E para essas novas vagas virem, não depende só da gente.
Porque o que depender da gente, a gente está aqui à disposição e todo o planejamento ele está feito. Mas a gente precisa dessas vagas e essas vagas são liberadas pelo MEC. Então, não é a gente, né? É claro que a gente a gente pleiteia as vagas, mas essas vagas são enviadas pelo MEC. Então, a gente já tem, assim, várias ideias do que a gente vai fazer. A gente fez estudo de demanda, a gente fez várias coisas, tudo conforme o que é exigido. E a gente tem todo esse planejamento para os próximos 5 anos. E vem muita coisa boa por aí, né? Esses últimos dias eu vi que vocês estavam fazendo mapeamento de algumas áreas. Vão ser implantadas novidades. Você quer falar um pouquinho pra gente quais as novidades estão previstas? Sim, com certeza. Nesse ano de 2024 também, o governo federal, ele anunciou que ele iria mandar um recurso para todos os campi que não tinham sede própria. Uhum. Então, assim, do IFTO, nós, aqui em Pedro Afonso, Formoso, do Araguaia e Tocantinópolis, que é o campus novo, a gente não tinha sede própria. Embora a gente já funcionava aqui, a gente usa uma instalação que era do antigo Colégio Agrícola. Perfeito. Mas, assim, quem conhece outros institutos, outras unidades, sabe que tem os prédios, aqueles prédios novos, aquelas coisas todas, que a gente não tinha. Porque a gente nunca tinha recebido recurso para poder construir a nossa sede. Sim. E a mesma coisa Formoso, que já funcionava desde 2014 e também não tinha. E aí foi mandado esse recurso, né, pelo novo PAC, que foram 15,5 milhões Nossa, que de beleza. recursos para novas obras. Uhum. Então, assim, esse dinheiro ele não pode ser usado para, por exemplo, para poder pagar uma conta de luz. Uhum. Não pode ser usado para pagar um terceirizado. Ele tem que ser usado para obras. Ele veio específico para obras da sede. E aí, no ano de 2024 ainda, o pessoal da PROAD, né, que é a Pró-Reitoria de Administração, conseguiu fazer toda a parte de licitação, porque, assim, no serviço público a gente precisa de ter esse trâmite, né? Então, foi feita toda essa parte de licitação, as obras foram licitadas, as empresas já assinaram o contrato, e essa semana a gente está assinando todas as ordens de serviço, que é, de fato, dizendo que a obra vai começar. E aí, na semana passada, essa semana, a gente estava com as empresas fazendo as marcações dos novos prédios, vendo onde que vai ser cada coisa, analisando os prós e os contras, que a gente sabe que às vezes a gente tem uma ideia, mas tem a parte de arquitetura, a parte de engenharia civil que também influencia. Então, esse pessoal também da DINFRA, né? A arquiteta e o engenheiro civil vieram também aqui para nos apoiar nesse sentido. E a gente conseguiu fazer toda essa marcação diária, então tá tudo marcadinho, agora as empresas vão estar chegando, então o pessoal vai estar vendo essa movimentação. E assim, o campus que já tinha mudado de cara, quem passar uns dias sem vir aqui vai mudar mais ainda, que nós vamos virar aqui um verdadeiro canteiro de obras. Vão ser 7 novas obras. 7 obras? 7 novas obras aqui. O que nós temos aí nessas 7 obras? Conta pra gente. Vamos lá. Nós vamos ter um auditório, nós vamos ter uma biblioteca, um prédio de 2 andares de sala de aula, um prédio térreo também de sala de aula, um bloco de laboratórios. Vai ser feita a nossa entrada, embora a gente tenha feito o alambrado, né, e o portalzinho, mas a gente vai fazer a nossa entrada direitinho. E também vai ter a perfuração de poço artesiano, uma taça também, que é uma caixa d'água, né, e a distribuição dessa água, porque a gente é um campus agrícola e a gente precisa de água também para irrigar. Né? Então, a gente vai estar aí resolvendo também um problema com essa situação da água e um problema antigo. E espero que dê tudo certo com essas obras. Eu espero que essas empresas sejam incríveis e que muitas bênçãos vão ser colhidas por nós ainda e que essas obras realmente transformem a cara do nosso campus ainda mais e mais cursos, com certeza, vão ser implantados. Então, muitas transformações no nosso campus. Aí, no final de dezembro, nós fizemos aquela comemoração dos 10 anos do campus. Então, é uma festa muito bonita, né? Mas pelo que eu vi, a festa de 20 anos vai ter muita transformação também para ser mostrada. Vai. Foi muito emocionante a nossa festa, assim, eu gostei demais. Teve uma repercussão muito positiva na cidade. Porque, assim, uma coisa que eu sempre tento que as pessoas conheçam o Instituto Federal, né? Embora, assim, eu tenha um respeito muito grande pelo Colégio Agrícola, inclusive naquele momento a gente fez, né, homenagem ao antigo diretor daqui. E eu tenho um respeito muito grande pela história do Colégio Agrícola. Mas, assim, eu quero que as pessoas conheçam realmente o Instituto Federal, o que esse Instituto Federal, não só esse, né, como todos do Brasil, que são várias unidades no Brasil, realmente pode fazer para transformar a vida desses nossos estudantes e que todo mundo dê valor mesmo ao Instituto Federal, porque eu vejo, assim, que eu venho de uma cidade que tem o Instituto Federal e que antigamente era Escola Técnica Federal, depois virou Cefet e virou Instituto.
E lá eu vejo que as pessoas dão muito, muito valor mesmo. E eu ainda sinto um pouco que precisa das pessoas conhecerem um pouco mais. Então, assim, é até legal se as pessoas quiserem vir aqui, né? Conhecer um pouco mais, entender como é que funciona e quantas oportunidades que os alunos têm aqui. O IFTO transforma vidas? Com certeza, com certeza. Eu não fui aluna do Instituto Federal, tinha muita vontade, mas não consegui na época de tão concorrido que era lá na minha cidade, não consegui. Mas assim, a minha irmã foi, sei, minhas sobrinhas são alunas do Instituto Federal da minha cidade e agora eu como professora e diretora, eu vejo que é incrível. Quem puder, quem tiver oportunidade, agarre a oportunidade, porque são muitas, muitas mesmo oportunidades e quem quiser se transforma mesmo. Muito bem. Tão incrível quanto o IFTO é a nossa entrevistada de hoje. Miriam, parabéns por todo esse trabalho que você tem feito como professora, como diretora. A pessoa incrível que você é, sempre dedicada em tudo que você faz, como você lida com as pessoas, com justiça, com empatia, com compreensão. Você é um exemplo para os servidores, mas também para todas as mulheres, né? Porque você está ali conciliando trabalho de professora, de diretora, de mãe, de esposa, e não é fácil, né? Muita coisa, muita função e cumprindo da melhor forma que você pode, né? Então, obrigado por essa nossa entrevista de hoje e gostaria que você se despedisse daqueles que estão nos assistindo agora, deixasse uma mensagem de encerramento. É nessa aqui? Isso, nessa aqui. Então, assim, pelo que o Menezes falou, né, eu tenho realmente muitas funções, assim, sempre tive uma característica de multitarefas, mas, assim, preciso sempre de ajuda. Sim. Sozinha a gente não faz nada, né? Então, a rede de apoio é muito importante. Desde a época da faculdade, muito antes, minha família, os servidores todos que já passaram por aqui, os estudantes, todos sempre muito comprometidos também. Eu acho que é legal que os alunos daqui, eles abraçam a causa. Então, a maioria das coisas que a gente faz aqui sempre com a ajuda dos alunos. Então, assim, de forma geral, agradecer, né, a todos por tudo. E eu estou entrando no meu último ano praticamente de gestão, né? Saio da direção em abril, maio, ali mais ou menos de 2026. Mas assim, sinto que a minha missão tem sido cumprida, sempre procurando fazer da melhor maneira possível. Nem sempre a gente acerta, mas sempre buscando acertar. E agradeço o apoio de todos e obrigado também pela oportunidade de estar contando um pouco aqui da minha história. Muito bem, o prazer foi todo nosso conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. E se você gostou desse programa, dessa edição do Conexão FTO, não deixe de comentar, deixa aqui a sua mensagem para a Miriam, depois ela vai estar lendo, está postado aqui no nosso canal do campus, então ela vai poder estar recebendo o seu feedback do que você achou dessa edição de hoje. Compartilhe com quem você acha que pode ser um conteúdo interessante, impactante, inspirador. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso TikTok, tá bom? Para você estar acompanhando mais edições, os cortes e tudo que a gente produz aqui no campus. Agradeço aqui a participação do nosso editor, do nosso captador de imagem, de som, o Pedro Gabriel, nosso TI. E agradeço mais uma vez a Miriam por ter participado aqui com a gente hoje dessa edição do Conexão FTO, o nosso videocast, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima edição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Perfeito.